Quando temos o Senhor nos instruindo e se seguirmos fielmente, o resultado vai ser positivo. Independente da posição que você ocupa, no trabalho que você faz, a postura deve ser conforme a palavra de Deus, os valores devem ser conforme a palavra de Deus, a conduta. Às vezes Deus só está esperando uma boa ação nossa para Ele vir até nós. O mais incrível disso tudo foi o que o Senhor disse a Salomão. Se o Senhor falasse isso para você, o que você responderia? Através da meditação diária da palavra de Deus, aí o seu tesouro vai agradar ao Senhor. Salomão mostrou que não queria alimentar o seu ego. O mais importante era ser um bom mordomo daquilo que Deus o colocou para cuidar. É essa sabedoria que vem do alto que transforma o jovem em experiente, em sábio, que transforma o idoso em moderno, que transforma o que tem pouco ou nenhum estudo e um detentor de muito conhecimento. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu trono, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e tornou-o muito poderoso. Salomão reuniu todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. E foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no altar de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito. Quando Salomão assumiu o trono do seu pai Davi, ainda bem jovem, ele tinha pela frente um desafio enorme, não só pelo fato de ter se tornado rei, mas pela responsabilidade de construir um templo para o Senhor. Salomão tinha um aliado fundamental, o próprio Deus, e exatamente por isso ele estabeleceu-se com firmeza. Por mais desafiadora que seja a nossa tarefa, quando temos o Senhor nos instruindo e se seguirmos fielmente, o resultado vai ser positivo. Deus estava presente no reinado de Salomão porque Salomão estava com ele. Não adianta iniciar colocando o Senhor em tudo, buscando a orientação dele, se no meio do caminho começar a se sentir muito confiante e tomar as decisões por si só. No começo pode até ser bom, mas no final o resultado vai ser bem ruim. Além disso, como mostrado por Salomão, a nossa adoração a ele deve ser constante. Na posição de rei, Salomão não só adorava, como levava os israelitas a adorá-lo também. Independente da posição que você ocupa, no trabalho que você faz, seja ministerial na igreja, seja secular, você como líder deve aproveitar a oportunidade para levar os seus liderados para o caminho do Senhor. E aqui eu não estou falando de fazer culto na empresa, de ficar evangelizando. Estou falando do testemunho de como um verdadeiro líder, servo do Senhor, deve agir. A postura deve ser conforme a palavra de Deus, os valores devem ser conforme a palavra de Deus, a conduta deve ser conforme a palavra de Deus, tudo deve ser conforme a palavra de Deus. E Salomão entendia isso perfeitamente. Davi tinha transportado a arca de Deus de Criate Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezaleel, filho de Uri, neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze da tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Quando nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Primeiro Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Depois Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Será que se ele não tivesse consultado a Deus e não tivesse oferecido holocaustos, o Senhor teria aparecido a ele? Talvez não tenha sido por causa dessas atitudes isoladamente, mas possivelmente elas foram o complemento que faltava. Às vezes Deus só está esperando uma boa ação nossa para ele vir até nós. O mais incrível disso tudo foi o que o Senhor disse a Salomão: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Se o Senhor falasse isso para você, o que você responderia? Ou melhor, onde está o seu tesouro? Lembra do versículo? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Cuidado a quem você tem alimentado, a carne ou o espírito. Se você alimentar a carne, o seu tesouro não vai estar em coisas boas, não. Mas se alimentar o espírito, através da meditação diária da palavra de Deus, aí o seu tesouro vai agradar ao Senhor. O tesouro de Salomão estava no lugar certo. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo?
O tesouro de Salomão estava primeiramente na gratidão a Deus, no reconhecimento do quanto o Senhor tinha sido bom para o seu pai Davi. O tesouro de Salomão estava também na confiança no Deus que ele servia. Ele lembrou da promessa. O tesouro de Salomão estava ainda no desejo de ser útil ao povo que o Senhor deu para governar. Ele poderia estar interessado somente nas regalias de ser rei, mas ao invés disso, ele estava interessado na responsabilidade que o Senhor tinha dado, no desejo de fazer com eficiência aquilo que o Senhor colocou para fazer. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, nenhum depois de você terá. Salomão mostrou que não queria alimentar o seu ego, que não desejava fama, que não queria vingança, que não visava os seus próprios interesses. O mais importante era ser um bom mordomo daquilo que Deus o colocou para cuidar. Talvez a responsabilidade que Deus te deu não seja tão grande quanto a que ele deu a Salomão. Mas será que você tinha a mesma preocupação que ele tinha em fazer com eficiência o que o Senhor te deu para fazer? Ou será que você acha fácil demais, que não se dá nem ao luxo de consultar o Senhor? Por mais simples que seja, Deus pode transformar o simples em algo surpreendente para as pessoas envolvidas e isso servir de testemunho, glorificando o nome dele. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Será que o que você está fazendo está glorificando o Senhor? Ou será que é um trabalho morno? Ou será que você só cumpre com a sua obrigação e não agrega nada às pessoas? Se for, lamento te informar que você é um forte candidato para viver na mesmice. No pouco foste fiel, no muito te acrescentarei. Se você agir assim, isso não vai se tornar uma realidade na sua vida. O que interessava a Salomão era fazer com eficiência o seu papel de rei. Era de governar o povo não com o entendimento que ele tinha. Aliás, ele não tinha nenhum entendimento, porque era bem jovem, mas com a sabedoria e o conhecimento dados por Deus. É essa sabedoria que vem do alto, que transforma o jovem em experiente, em sábio, que transforma o idoso em moderno, que transforma o que tem pouco ou nenhum estudo e um detentor de muito conhecimento. Foi isso que Salomão pediu ao Senhor, seu Deus. E para terminar, a minha oração é que o Senhor nos ajude a almejar o que é mais útil primeiramente para o reino dele. Que nos ajude a desejar ser útil para as pessoas em tudo que façamos. E que esse tudo sirva de testemunho e glorifique o nome dele. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.